amigo, pastor Edson de Oliveira, que é outro amigo, pastor Wilson de Oliveira Moura, que é lá de Minas Gerais, também está fazendo aniversário hoje. No mês de abril tem bastante irmãos aniversariando, né, irmão? Que pena que não dá para fazer aquele churrasco nesse momento, né? Amanhã a minha Eva, né, a minha esposa linda e maravilhosa, ela vai estar completando também mais uma primavera, mais um ano de vida. E nós vamos completar no final do ano 29 anos que estamos já juntos nessa caminhada. Uma mulher que Deus colocou ao meu lado e tem sido uma mulher sábia, uma mulher que tem estado ao meu lado todo o tempo. E eu quero agradecer a Deus, tá bom, meu amor, pela sua vida, por ser essa mulher tão abençoada. Porque é difícil, irmãos, caminharmos quando não estamos juntos, né? Por isso nós oramos por aquelas esposas que o esposo ainda não está caminhando, pelo aquele marido que a esposa não está do lado. É bem difícil. Quando a esposa está do lado e quando é uma esposa assim adjutora, é muito bom. Então, meu amor, parabéns para você, tá bom? A igreja, né, não pode abraçar, mas a gente dá os parabéns aqui assim, ó, né, em nome de Jesus. Gente, eu iria convidar todo mundo para o churrasco, mas não vai dar. Felizmente, por causa, olha, presbítero Alex, não vai dar. Sinto muito aí por causa do Covid, a gente tem que manter, né, a prudência, não dá, tá bom? Então, está suspenso o churrasco. Nós vamos comemorar só em família lá, comer um bolo e agradecer a Deus, em nome de Jesus. Irmãos, graças a Deus, nós vamos também ouvir a palavra, a mensagem de Deus nessa noite. Queria que você pegasse a sua Bíblia aí na sua casa, abrisse ela, tá bom? Lá no livro de Atos, capítulo de número 12, do livro de Atos, para nós estarmos meditando, tá bom? Nesse texto muito interessante, que está aqui no capítulo 12 do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, livro histórico do Novo Testamento. Bem, você na sua casa, aproveite, convide aí, se tiver alguém de repente na sala, né, se tiver desejoso, chama para estar junto agora, para poder ouvir a palavra de Deus, em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura a partir do verso 1, tá bom? Diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era assim. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo.
Então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E acrescentou: anunciai isto a Tiago e os irmãos. E saindo, retirou-se para o outro lugar. Essa história fala da libertação de Pedro, naquele momento em que havia sido aprisionado pelo imperador. Era uma época difícil para a igreja. A igreja passou por vários momentos, né? O pastor Elias pregou sobre as igrejas e falou sobre a igreja perseguida. E a igreja sempre passou por momentos difíceis. Mesmo hoje que não haja uma perseguição como naquele tempo ainda para martirizar aqui no Brasil, né? Vendo bem que no Oriente isso acontece muito, nós estamos vivendo uma certa perseguição. Mas naquela época Pedro, ele ficou preso pelo imperador. E Deus trouxe um livramento para Pedro formidável, uma coisa sobrenatural que aconteceu naquele lugar. E nós vamos estudar através dessa história também, para a nossa história, para os dias de hoje, como Deus faz às vezes o sobrenatural acontecer na nossa vida. Nós percebemos que Pedro estava no cárcere, mas quando nós lemos o versículo 5, que diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Que palavra interessante, que diz que ele estava no cárcere, mas ele estava sendo guardado. Às vezes nós estamos em momentos difíceis e nós não entendemos muito bem, né, o que está acontecendo. Eu olho para o texto e eu vejo Pedro ali no cárcere, mas sendo guardado, mesmo naquela situação que parecia que o imperador estava ali para já com a sentença para o matar. Eu entendo que ele estava ali, mas quem estava no controle não era o imperador, não era Roma. Quem estava no controle era o Deus verdadeiro, que tinha permitido aquela situação acontecer na vida de Pedro. Assim como eu entendo que a Bíblia, às vezes, Deus não nos livra de momentos difíceis, Deus não nos livra, às vezes, das covas, Deus não livra da fornalha, mas Deus livra na fornalha, Deus livra na cova, Deus livra na prisão, Deus livra na doença, Deus abençoa no momento em que estamos passando por dificuldade. Deus é um Deus do sobrenatural, Deus é um Deus do impossível, e eu creio nesse Deus tão poderoso, e por isso estou trazendo essa mensagem nesta noite, porque eu percebo que aquele livramento foi sobrenatural. Sabe por quê? Porque eu olho lá no versículo 5, ainda na parte B, que a igreja estava fazendo uma oração incessante. É por isso, irmãos, que a igreja, independente da situação, ela não pode parar de dobrar o joelho, ela não pode parar de clamar ao Senhor, não pode parar de abrir a sua boca e clamar ao Deus que pode mudar todas as coisas. Então, nessa situação que nós estamos vivendo, nós temos que orar a Deus. Irmãos, a oração é algo espiritual, a oração não é fácil. Não vou dizer que é fácil orar, porque não é fácil, é algo que é espiritual. Se é espiritual, há uma luta da carne contra o espírito, para que a gente possa orar. Mas nesses dias nós temos que, esse momento, sabe, que estamos em casa, tirarmos períodos de oração. Estamos jejuando. Por que estamos jejuando? Porque nós queremos que Deus haja, que Deus faça um milagre. E às vezes, no momento que estamos vivendo dificuldade, nós falamos com muitas pessoas, nós falamos com os amigos, falamos com os irmãos, falamos com quem quer que seja, com A, com B, mas não falamos às vezes com quem tem que falar. Você quer a resposta de Deus? Você quer o agir de Deus? Você quer o sobrenatural de Deus? Fale com Ele. Quem vai resolver o seu problema é Ele, Deus. Ele tem poder para resolver a tua situação, o teu problema. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que tudo pode. Então tenha essa convicção, tenha essa certeza. Não deixe de orar. Sabe o que eu percebo? No versículo 6, que Pedro estava naquela situação, preso, e era para ele estar apavorado, desesperado. Mas eu não vejo desespero na vida de Pedro. Eu não vejo Pedro naquele momento, talvez ali chorando, gritando, tendo uma crise, talvez naquele momento em que estava na cadeia. Mas o texto diz que ele estava dormindo. Olha, meus irmãos, Pedro bem sabia que ele estava preso e que Tiago já havia sido morto, e que ele estava indo também para o mesmo caminho. Mas o texto mostra que Pedro não estava desesperado. E eu quero dizer para você nessa noite que está aqui, você que está na sua casa, não se desespere diante dessa situação. Essa situação
ela está no controle de Deus. Não deixe que o desespero entre no seu coração. Eu, quando olho para a Bíblia, em 1 Pedro, o próprio Pedro, que não vai morrer nessa situação, vai ter o livramento de Deus, ele vai escrever na sua primeira epístola, capítulo 5, no versículo de número 7, dizendo assim: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deixa eu falar isso para você na sua casa, deixa eu falar isso para você nessa noite. Lance sobre o Senhor neste momento a tua ansiedade, a tua preocupação, aquilo que está tirando o teu sono, aquilo que está te perturbando, aquilo que está trazendo a crise agora para a tua família, para a tua casa, para a tua vida. Seja talvez o medo, o desespero de ficar desempregado, seja talvez o medo da enfermidade, da doença, seja a crise com os filhos, com a família, com o marido, com a esposa. Seja o que for nessa noite, o gigante que se levante na tua vida, nessa noite assim te diz o Senhor: aquieta o teu coração, acalma o teu coração, porque eu sou o Senhor, Deus que cuido da tua vida nos mínimos detalhes. Nunca te desamparei, nunca te deixei. Aleluias, aleluias. Quantas pessoas entrando nesse momento em desespero, e às vezes é difícil. É por isso que nós estamos falando, irmãos, desliga um pouco a televisão, tira um pouquinho dessa programação. Nós não sabemos mais o que é verdade, o que é real, não, irmãos. Nem tudo que está diante dos nossos olhos nas redes sociais, na mídia, que está lá na televisão, é mais verdade. Sabe qual é a verdade? A verdade que vai trazer para você alegria, que vai trazer para você cura, que vai trazer para você, meu irmão, vitória, é essa aqui, ó. É a palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus diante dos seus olhos e você vai ver como essa tristeza, como essa situação de angústia vai mudar. Sabe por que Pedro estava firme? Porque ele tinha a palavra de Deus no coração dele. É por isso que Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração, escondi a tua palavra no meu coração. Esconda a palavra de Deus no teu coração. Porque quando chegar nesses momentos, é como o salmista diz, que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que vem o verão simboliza a tribulação, irmãos. Já ficou no verão, no calor, no sol, que começa, né? Ali, a gente que fazia formatura no quartel, pastor Elias aí que serviu lá também, né? Fomos artilheiros, paraquedistas, e naquela época, nós fazíamos muitas formaturas, irmãos, e eu via muitos caírem. Mas o texto de Salmo diz que aquele que fica no sol, se tiver plantado junto a ribeiros de água, suas flores vão continuar, suas folhas vão continuar do mesmo jeito, não vai mudar. Ei, meu irmão, sabe o que eu estou dizendo para você nessa noite? Que essa situação, ela vai vir e ela vai passar. Você e a sua família vão continuar de pé para glorificar o nome do Senhor, para adorar o nome do Senhor. Então fique tranquilo. Essa palavra traz calma ao nosso coração. Eu percebo lendo esse texto, cada versículo traz uma mensagem. Eu não vou falar sobre todos, mas sobre alguns. Aquilo que Deus falou ao meu coração. Porque no versículo 7, ele diz assim: porém sobreveio o anjo do Senhor. Irmãos, sabe como é bom ter a certeza que Deus, Ele nos guarda? Salmo 91. Ah, que bom, Salmo 91, irmãos. Aleluia. Quando a gente pega o Salmo 91 e a gente lê, está lá bem claro que aquele que está à sombra do Onipotente descansará. O Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, que 1000 cairão do meu lado, 10.000 cairão à minha direita. Oh, aleluia! Oh, aleluia, como lá no Egito, que veio o anjo da morte, mas passou, a Páscoa chegou, e o povo comemorou do outro lado do Mar Vermelho, porque Deus libertou, e a morte não chegou na tenda dos israelitas. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, guarda a nossa casa,
porque a nossa vida é marcada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. A vida de Pedro era marcada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E aonde tem o sangue do Senhor Jesus Cristo, aleluia, Deus guarda, Deus protege. E assim Pedro estava ali nessa certeza, que os anjos do Senhor estavam guardando. Deus enviou os seus anjos. Anjos não são seres para serem adorados, são seres que vieram, na verdade, a trabalho, a serviço de Deus. São seres ministradores de Deus. E deixa eu te falar nesse texto, olhando para esse texto, há batalhas que são espirituais. Não adianta correr de um lado para o outro. Não adianta você só tomar o remédio. Não estou dizendo para não tomar, você tem que tomar. Mas existem situações que só vão ser vencidas através da fé. Só vão ser vencidas através do jejum. Só vão ser vencidas através da oração. Porque são situações sobrenaturais. Porque nessa situação Pedro só foi liberto porque Deus interviu. Deus deu ordem aos seus anjos para que pudessem guardar. Então você também que está aqui, comece a lutar com armas espirituais, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, a partir do capítulo 6, verso 10. Se revista. É um momento que nós precisamos estar revestidos, irmãos. Porque a gente precisa ter armadura. Aquela armadura do soldado romano que Paulo fala, ele tinha uma couraça encharcada, porque quando batia aquelas flechas inflamadas de fogo, elas tinham que apagar. E no momento que nós estamos vivendo, quantas flechas são atiradas contra o nosso coração para tentar nos matar, minar a nossa fé, quanta palavra contrária, quanta palavra de derrota, quanta palavra de desânimo. Eu não sei se você de repente hoje recebeu uma palavra dessa, ouviu uma palavra dessa, mas está aqui uma palavra hoje de fé para o teu coração, uma palavra de ânimo para o teu coração, uma palavra para te levantar. Não é uma palavra que traz morte não, mas é uma palavra que traz vida para você se alegrar, para você celebrar, para você adorar a Deus. Uma palavra de milagre. Pedro foi liberto pelo anjo do Senhor. Pedro dentro da prisão, naquele lugar. Se você ler um livro de história, você vai entender que uma prisão romana era um calabouço e não tinha luz, era escuridão. E Pedro estava ali numa escuridão terrível, mas o texto ainda no versículo 7 diz que uma luz brilhou. Eita Jesus, o que é uma luz? Olha que coisa boa. Estamos aqui, estamos nos vendo porque tem luz. Oh meu irmão, se a situação hoje está de trevas, em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus, que comece a brilhar a luz na tua vida, que comece a brilhar a luz na tua casa, aleluia. Se a tua casa está vivendo em trevas, em nome de Jesus, a luz do Senhor comece a brilhar hoje. E que luz é essa? Jesus, Ele disse, eu sou a luz do mundo. É Ele, Jesus, que começa a brilhar na tua vida, que começa a brilhar na tua casa, que começa hoje a espantar essas trevas de morte, essas trevas que têm vindo do inferno nessa noite, vão se apagar pelo poder da luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que haja luz. Uma das primeiras coisas que Deus fez na criação, no livro de Gênesis, foi a luz. E nós somos a luz de Deus, irmãos. Tem que ter luz, e houve luz. Isso eu digo para você, que nesse momento, o remédio que pode curar as vidas e as almas, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é essa luz. Pedro, naquela situação, vendo aquela luz, ele recebe um toque. Ele estava dormindo, irmãos, mas de repente ele foi despertado. Ele recebeu aquele toque e despertou. Então talvez Pedro estivesse ali, diz o texto, que ele estava pensando que era uma visão, ele não estava entendendo ainda, mas não era. Era algo que estava acontecendo na verdade, era algo na realidade. Recebeu um toque para despertar. Às vezes nessa situação que nós passamos de crise, de luta, que vivemos, nós temos que ter cuidado para nós não adormecermos. E no momento que precisamos levantar os nossos olhos, despertar. Desperta tu que dormes. O Senhor hoje está dizendo para você, é hora de despertar. Tem alguma coisa boa chegando. É hora de levantar.
Oh, eu quero crer que em nome de Jesus, esse mal já está passando de sobre a nossa vida, de sobre a nossa família, de sobre a nossa casa, de sobre a nossa nação. Então vamos despertar, vamos levantar, porque aquele anjo despertou, ele tocou o Pedro. Receba um toque hoje também de fé no teu coração, de vida, para você se levantar e começar a caminhar também. E escute só, não é apenas um sonho, é verdade, é o Senhor que te diz: levanta-te, levantar, levanta-te depressa. Quando ele diz levanta-te depressa, eu entendo que Deus tinha pressa em resolver aquela situação. O tempo é de Deus. Eclesiastes capítulo 3 diz que o tempo é de Deus. Há tempo para todas as coisas. Tem coisas que vão ser resolvidas ano que vem, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Mas tem coisas que não. E eu olho para esse texto, eu vejo que Deus tinha pressa em resolver aquela situação. Tem situações que Deus quer apressar. Deus quer que seja não amanhã, Deus não quer que seja ano que vem. Na situação de Pedro, o milagre era para aquele momento. Então eu não sei, irmãos, mas Deus pode hoje mesmo realizar a promessa na tua vida. Um milagre hoje na tua vida também, assim como ele realizou na vida de Pedro. Um milagre de cura que você está esperando. De repente já há não sei quanto tempo você tem orado. Deus pode realizar hoje o impossível na tua vida. Deus pode realizar hoje o milagre que você está esperando. De repente no meio da crise, será que Deus pode abrir uma porta de emprego? No meio da crise, será que Deus pode abrir uma porta? Não é Ele o Deus que diz que quando Ele abre ninguém fecha. Eu vi um testemunho hoje no Facebook de alguém, eu não me lembro muito bem, que estava lá glorificando a Deus porque no meio da crise ele foi contratado. Ontem a minha filha, ela foi lá para o emprego dela porque ela havia sido demitida. Mas eu estava aqui ontem, pastor Elias, sentado ali, quando eu recebi a ligação dela, feliz, dizendo assim: pai, eu vim aqui e estou muito feliz. Eu falei: o que houve, minha filha? Pai, eu havia sido demitida, mas quando eu cheguei aqui eles falaram que não vão mais me mandar embora. Eles disseram que eu vou continuar trabalhando. Quem pode fazer isso? É o Deus do impossível, é o Deus do milagre, é o Deus que tudo pode, é o Deus soberano, é o Deus poderoso, é o El Shaddai, é Ele. No meio da crise Deus continua abrindo porta, Deus continua curando, porque Ele é o nosso remédio. É o Deus que tem o poder de fazer todas as coisas. Então vamos crer nesse Deus que libertou Pedro, porque Ele tem poder, irmãos. Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus do milagre. E nós estamos precisando ter essa convicção. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se crê. De repente hoje você está aqui, mas ainda não aconteceu. Mas Deus está falando para você: levanta. Levanta os teus olhos agora. Os teus olhos estão postos em quem? Talvez nas coisas terrenas. Então eu te faço um convite, como o apóstolo Paulo também faz à igreja que está em Colosso: levanta os teus olhos para o céu. Sabe por quê? A resposta de Deus não vem de ninguém daqui da terra. Não vai vir do governador, não vai vir do prefeito, não vai vir às vezes do médico. Você está esperando a resposta do médico, do impossível. Não vai vir do médico. Tem um médico dos médicos que tem a resposta certa para você. Tem aquele que governa os governadores, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele tem uma resposta para a tua vida nessa noite. Você que veio buscar a resposta de Deus, você que veio buscar, você que está na sua casa esperando uma resposta, hoje tem a resposta de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus, tenha fé no teu coração, tenha convicção de Deus. Siga em frente. Ele abre as portas que estão fechadas. Aqueles portões foram abertos automaticamente, irmãos. Sabe o que é isso? Sobrenatural de Deus. Não é igual hoje, não. Que você vai no shopping, quando você chega perto, né? A porta já se abre. Não, naquele tempo não tinha isso, não. Era sobrenatural de Deus. E Deus continua fazendo o sobrenatural acontecer. Se você crê nessa noite, então você vai tomando posse dessa palavra. Qual é o sobrenatural hoje? De repente, o que está te afligindo hoje? O que está te angustiando hoje? O que está trazendo tristeza para a tua vida? O que está trazendo crise para a tua vida? É o coronavírus? É dentro da sua casa? De repente a luta que você tem, a batalha que você tem? É o desemprego que está aí de repente batendo a porta por causa dessa situação? Oh, aleluia! Jesus está aqui hoje.
Jesus está aí com você na sua casa, como Ele enviou um anjo para libertar Pedro. Ele hoje de repente nem vai mandar anjo, mas vai fazer como fez com Zaqueu. Ele mesmo vai pousar aí na tua casa. É só você convidar, é só você abrir a porta do teu coração, dizer: Senhor, eu abri a porta, pode entrar. Eu quero o Senhor na minha casa, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor na minha família. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. Você quer que Deus acrescente as demais coisas? Então saia dessa ansiedade e entrega tudo nessa noite no altar do Senhor. Entrega a tua casa, entrega a tua família, entrega a tua vida. É noite hoje de libertação, em nome de Jesus. Não são os planos do inimigo que vão prevalecer sobre a tua vida. Não foram os planos lá do imperador que prevaleceram contra a vida de Pedro. Não vão ser os planos do inferno que vão prevalecer contra a tua casa. Escute o que eu vou te falar, meu irmão. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. E eu, você, nós somos a igreja do Senhor. Quem vai prevalecer na nossa vida é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Quero convidar você nessa noite que está na sua casa. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Cadê as irmãs para adorar aqui nessa noite? É a noite hoje de libertação, irmãos. É para adorar mais um pouquinho, elas vão louvar. E durante esse momento, nós já estamos encerrando este culto. Você vai aproveitar e colocar diante de Deus aquilo que está te afligindo, aquilo que está trazendo para a sua vida tristeza, aflição, angústia. Aleluia. Oh Deus poderoso, aleluia. Senhor, Tu tens poder, Tu és o Deus que tudo pode. Tu livraste Pedro, Senhor, daquela situação, meu Deus. E nós também temos as nossas aflições. Quantos não estão dormindo, Senhor? Não estão conseguindo, Senhor, ter o seu sono em paz, por causa, meu Deus, de situações que vieram sobre a sua vida. Mas nessa noite nós estamos debaixo de uma palavra de fé.